Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Entre a adoração e a rejeição, as decisões reveladas em João 12. Reconhecer Jesus exige uma decisão. Honra verdadeira ou rejeição silenciosa. O nosso contexto de hoje é o capítulo 12 do Evangelho escrito por João. Entramos numa etapa final do ministério público de Jesus Cristo antes da sua crucificação. Este capítulo reúne momentos muito marcantes que revelam diferentes atitudes das pessoas diante de Jesus. Alguns o adoram profundamente, outros o seguem por interesse. E alguns líderes continuam rejeitando a sua mensagem. Não é diferente hoje, não é mesmo? Estamos num contexto onde podemos perceber todas essas atitudes nas pessoas. Logo no início do capítulo, vemos Jesus novamente em Betânia, na casa de Lázaro, aquele que havia sido ressuscitado. Durante uma refeição, sua irmã, Maria de Betânia, realiza um gesto extraordinário de adoração. Ela derrama um perfume muito caro nos pés de Jesus e os enxuga com seus cabelos. Esse ato representa uma entrega, um amor, um reconhecimento da importância de Cristo. Era uma demonstração de devoção profunda, mas nem todos compreendem esse gesto. E Judas critica a atitude de Maria, dizendo que o perfume poderia ser vendido para ajudar os pobres. No entanto, o texto revela que a sua motivação não era generosidade, mas interesse. Jesus então explica que aquele gesto também estava relacionado ao que aconteceria em breve, a sua morte. Vamos à nossa leitura? Vamos ao contexto de tudo isso que está aqui? Eu sou Sandra Reis, estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu congrego na Assembleia de Deus Missão, faço parte da Assembleia de Deus desde a minha infância. E você? Qual é a sua cidade? Qual o seu ministério? Como é servir a Jesus? Como é aprender conosco, estar aqui conosco? Lembrando que para você fazer seus comentários, você precisa se inscrever no canal, porque aí você consegue deixar aí sua pergunta, seu testemunho, seus comentários das leituras. Deus abençoe. Vamos à leitura? Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam assentado com ele à mesa. Então Maria, tomando um arátel de unguento de nardo puro, de um muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não vendeu este unguento por 300 dinheiro e não deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, porque era ladrão e tinha a bolsa e tirara o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais sacerdotes tomaram deliberadamente para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém,
Tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e o que isto lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Por isso também a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: Vedes que nada aproveitais? Eis que toda a gente vai após ele. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora, para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que estava ali e que, a ouvir, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: Um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. E dizia e respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o filho do homem seja levantado? Quem é esse filho do homem? Disse-lhe, pois, Jesus: A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus e, retirando-se, ocultou-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam neles, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, não em mim, mas aquele que me enviou. E Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, a mim
vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele me deu mandamentos sobre o que eu hei de dizer e sobre o que eu hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna, porquanto que eu falo como o Pai me tem dito. Nesse contexto, nós vemos Jesus trabalhando e falando de um outro momento, um momento importante que seria o seu lugar de fazer a obra quando ele chegasse no momento de entrar em Jerusalém. Jesus traz ali toda uma fala sobre sua morte, explica sobre isso, mas como muitos de nós, todos que estavam ali, ainda questionavam o que seria tudo isso que ele estava dizendo. Nesse texto, é nós entendermos que um momento muito importante na vida de Jesus e no seu ministério foi quando Jesus vai a Jerusalém. A multidão descobre que ele está chegando. E muitas pessoas vão ao encontro de Jesus com ramos, palmeiras, celebrando e proclamando: Hosana! Bendito que vem no nome do Senhor. Esse momento cumpre a profecia e mostra que muitos reconheciam Jesus como o Messias prometido. Mas, ao mesmo tempo, os líderes religiosos ficam mais preocupados com a influência que Jesus tinha sobre todas aquelas pessoas e passaram a planejar sua morte, o que seria também o cumprimento da palavra. Mais adiante, Jesus fala do significado da sua missão. Ele explica, assim como o grão de trigo precisa cair na terra e morrer para produzir muitos frutos, sua morte traria vida para muitos. Com isso, Jesus ensina um texto profundo, um momento profundo que é a verdadeira vida. A verdadeira vida nasce da entrega. Então, Jesus faz um convite claro, ele convida claramente as pessoas, naquele momento, a entender a sua mensagem. O principal ensino aqui é a verdadeira entrega para que eu tenha vida. Ele faz um convite que é, se você quiser, me siga, vem, vem me seguir. Se você quiser ser meu servo, você vai fazer aquilo que um servo faz. Andar comigo, estar comigo, onde eu estiver, você estará. Seguir a Jesus não é apenas admirar as suas palavras, é caminhar com Ele, andar com Ele. Estar com Ele é diferente. Muitos de nós, às vezes, pensamos que podemos seguir Jesus, admirar Jesus, viver a vida de Jesus, mas às vezes não entendemos quem é Jesus, como caminhar com Ele, como seguir a Ele, como vivenciar quem Ele é. E nesse texto eu gostaria de colocar para você que a verdadeira adoração, ela nasce de um coração sincero, de um lugar que tem humildade de reconhecer que eu não sei tudo, não controlo tudo, não tenho poder de nada, a não ser que Ele esteja comigo. Nem todos compreendem ou valorizam essa entrega espiritual. Ele veio cumprir uma missão de redenção. Seguir a Ele envolve essa entrega, a transformação, o movimento de conhecê-lo. Cada pessoa precisa decidir como corresponder à presença de Jesus. Como é a presença dele na sua vida?
aplicar isso no nosso viver diário. A verdadeira adoração, ela vai além das palavras. Ela é uma entrega com sinceridade. Nem todos entenderão a sua fé, a sua dedicação, mas Deus vê, Deus entende, Deus te conhece, Deus está com você. O chamado de Cristo é para segui-lo, mas segui-lo com o coração inteiro em rendição. A vida espiritual cresce quando aprendemos a confiar e a nos entregarmos a Deus. Nossas escolhas diárias revelam se estamos realmente caminhando com Cristo. Sementes que eu gostaria de deixar para a sua vida. Dedique momentos de adoração sincera a Deus. E adoração sincera não é cantar louvor. Você pode simplesmente cantar e não ser uma adoração. A adoração é quando eu ando com Ele, eu entendo que Ele é meu Pai, eu entendo que Ele está comigo, eu rendo graças a Ele por tudo que me acontece, pelo acordar, pelo que eu tenho na minha mesa, pelos momentos desafiadores, pelas tribulações que eu passo, pelos bens que eu tenho ou não tenho, pelo trabalho que eu tenho. Adorar é entender que Ele está em tudo e que eu dependo dele em todas as coisas. Sim, eu preciso fazer muita coisa, eu preciso agir em muitos lugares, mas nem sempre eu sei o que vai me acontecer, porque isso está nas mãos de Deus. Escolher honrar Cristo mesmo quando os outros não compreendem as minhas escolhas. Lembre-se de que seguir Jesus é um caminho de transformação contínua. Eu não tenho que estar pronto hoje, eu não tenho que ser aquilo que é necessário ser hoje, mas eu preciso me transformar todos os dias. À medida que eu aprendo, eu me transformo, eu faço diferente. Seguir a Cristo é essa transformação contínua. Quando reconhecemos quem Jesus realmente é, nossa resposta natural se torna adoração, se torna entrega. E isso faz parte do servo, isso faz parte dos verdadeiros adoradores. Adorar em verdade é se expor diante de Deus as suas fraquezas, seus momentos de desafios, é se expor para Deus e deixar que a sua verdade apareça e Ele vai te auxiliar em todos os momentos do seu crescimento. Que Ele possa abençoar sua casa, sua família, seu trabalho, seu viver diário, suas relações, seu casamento, porque é complicado às vezes me relacionar com alguém e às vezes eu preciso muito desse olhar, desse cuidado, dessa entrega, dessa humildade, desse momento de conversa. Tudo isso eu posso depositar nos pés do Senhor, pedir a ajuda dele, discernimento para viver uma vida diferente. Que ele possa te abençoar em tudo. Não deixe de nos seguir. Até o próximo momento de leitura da Palavra de Deus.